conta um pouquinho aí, Edson, que vocês fazem aí na empresa. Qual é a atuação, que tipo de produto vocês fazem, qual o sistema de impressão de vocês, e conta um pouquinho aí. A gente trabalha com embalagem flexível, né? Ok. Flexografia. Faz Perfeito. muita embalagem em PE, PET. Ok. Esses são os fortes nossos aqui. Ah, legal. Vocês fazem também, tem extrusão aí interna? Tem extrusão, tudo aqui. Tá, então vocês desenvolvem o substrato aí mesmo? Tá aqui Principalmente mesmo. polietileno? Isso, os PE são tudo aqui. PE também? Isso. Ah, legal. Quantas impressoras Flex vocês têm? Estamos com 3 e estamos montando uma nova que chegou agora, né? Rotogravura não tem? Fotogravura não, só flex. Ok. E o sistema de tintas de vocês hoje, como funciona? Vocês têm uma casa de tintas ou vocês têm um departamento de formulação de tinta? A gente tem o departamento de tintas, né, que é responsável pela formulação dessas tintas, né? Ok. A gente faz a formulação dela, guarda essas retenções de tintas, né? E guarda no sistema também as formulações. Entendi. Você teria uma ideia mais ou menos de quantas cores especiais você formula por dia aí? Por dia umas 15. 15 cores por dia? Isso, 15, 20. 15 a 20 cores por dia. E você demora mais ou menos quanto tempo para acertar cada cor, mais ou menos? Só para a gente ter uma ideia aí. É questão de quê? 10 minutos? 10 minutos por cor? Isso. Isso é acerto final. Desde o momento que você inicia a pesagem até o momento que você fala assim, tá pronta para ir para a máquina, é 10 minutos. Isso mesmo. Todas elas. Não tem nenhuma que você trava, por exemplo, fala assim, puxa vida, essa daí foi para a máquina, voltou. Dessas 20 cores que você faz, quantas delas vão para a máquina e você fala assim, puxa, não ficou legal, tem que fazer tem que dar um toque. Dessas daí, 30%. 30% das cores você precisa fazer toque. Mais ou menos. Eu tô falando, só pra gente ter uma ideia aí do volume, né? Ok. E esses toques que você faz na própria máquina ou você tira de máquina? Não, na própria máquina. Na própria máquina? Isso. Quem que faz esse ajuste? É o colorista ou é o impressor? Colorista. Tá. E ele acerta em quanto tempo isso, mais ou menos? Mais esses 30% que tem que dar toque. Só pra gente ter uma noção aí, mais ou menos. Nossa média aqui hoje de acerto de cor é em 10 minutos. 10 minutos também? Isso. Tá. E... hoje, se você tivesse que elencar, qual é o principal problema? Você tem muita devolução de embalagem ou não? Não, por padrão de cor, não. Por padrão de cor? Ah, então você não tem devolução por cor. Por cor não tem problema, então. Não. Tá. Tá legal. Beleza. Tá ouvindo? Alô? Pedro, tudo bem, Pedro? Aqui é o Alfredo. Alfredo, tudo bem, Alfredo, e você? Tudo jóia. Eu cuido da parte de desenvolvimento também, tá? Legal. Tô te escutando aqui também. Perfeito. Só para completar o que o Edson falou, assim, a gente não tem devolução, tá? Mas o problema com curva a gente tem e muito, viu? Às vezes você acerta a pasta ali, tá rodando com o padrão do cliente, aí você vai ver, tá fora. Tem cliente que reclama de curva, mas só que a gente sempre contorna e acaba não tendo devolução. Né? Eu entendi. Mas, assim, abaixa o preço um pouquinho, negocia e fica assim mesmo, né? A gente vai nessa toada aí, mas assim, o problema ele existe, tá? Não é uma empresa perfeita não, viu? Eu preciso de uma solução mesmo aqui para ajudar a resolver, viu? Tá, entendi. Obrigado, viu? Só para complementar, tá? Agradeço.
Legal. Não, então, a intenção dessas perguntas que eu fiz para vocês era justamente para saber se a gente pode ajudar vocês, né? Porque o objetivo desse software que eu vou mostrar hoje para vocês e do espectrofotômetro é justamente reduzir esses problemas que eu comentei aí, tá? Reduzir problema de evolução por problema de cor, reduzir tempo de preparação de tinta, reduzir tempo de acerto de máquina. Quanto custa a máquina que vocês estão comprando mais ou menos aí agora? Vou chutar mais ou menos aí 10 milhões. 10 milhões de reais? Isso, para explicar o que é o pátio nosso hoje. Eu tenho uma sofá 8 cor, tenho uma 6 cor. Tá. Na verdade eu tinha duas, 6 cores. Mas agora eu ativei por causa da aquisição dessa máquina e estamos aí na ativa do Sexopol e uma Thunderzinha que faz só trabalho de duas cores ali para tocar. A nova é uma Vidimida 8 cor, Tá, então, eu vou contar um pouquinho da experiência que eu tive. Eu tive também experiência já com flex, com rotogravura e também com offset, né? E quando eu trabalhei na verdade eu trabalhei como supervisor de pré-impressão, e um dos objetivos que eu tive foi justamente diminuir tempo de acerto de máquina, e o principal problema que a gente tinha na empresa era a cor. A máquina ficava às vezes parada 2 horas, 3 horas, esperando acertar a cor, com o cliente do lado da máquina. Eu não sei se é o caso que acontece aí, mas o cliente às vezes fica do lado da máquina e ele fala assim: poxa, eu queria dar uma queimadinha a mais nessa cor aí, eu queria subir um pouquinho aqui, eu queria descer um pouquinho ali. Então, o objetivo também desse sistema é ter uma padronização daquilo que você vai fazer, e quando você mede, o resultado fica incontestável. Tá certo, a cor tá certa. Não sei se vocês estão me entendendo, né? Você tira a subjetividade de lado, tá? Quando você tem a cor já preparada corretamente, dentro daquilo que o cliente espera, né? Então, eu só estou fazendo essa introdução com vocês para a gente justamente mostrar para vocês o que o software pode fazer, e tudo isso que nós estamos falando o software resolve, né? Por quê? Porque o software ele tem acesso a padrões de cor na nuvem, o software tem acesso aos padrões de cor dos principais players do mercado, como Procter & Gamble, como Kimberly-Clark, ou seja, você tem acesso ao mundo das cores, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui agora, por exemplo, o acesso que a gente tem aqui ao Pantone Live, por exemplo, tá? Não sei se vocês já escutaram falar de Pantone Live, mas o acesso que a gente tem, por exemplo, às cores que estão na nuvem, tá? Então vocês estão vendo aí a tela? Sim. Ok, então é isso que eu estou mostrando para vocês. Nós estamos acessando uma nuvem de Pantones, tá? Aqui vocês estão vendo aqui que tem PG, Process Colors. Ok, essas cores então são da Procter & Gamble. Então, por exemplo, digamos que vocês vão produzir alguma embalagem para algum dono de marca, e vocês precisam ter acesso às cores deles, que é padrão nível mundial, vocês têm acesso através desse software, tá bom? Então, por exemplo, eu agora cliquei em cima do PG e eu vou passar ele para o meu uso aqui agora. Já estou podendo utilizar as cores, ó, tá vendo? Da Procter & Gamble. Só simplesmente porque eu acessei a nuvem de Pantones e eu baixei, na verdade, né? Eu estou jogando para o meu computador a possibilidade de usar essas cores. E aqui você também tem, não sei se vocês estão vendo, cores para diversos substratos. Então, hoje o Pantone ele não está limitado somente, por exemplo, ao substrato papel, como é o Pantone Coated, que vocês estão acostumados a ver. Aquele escalinha Pantone, Coated e Uncoated, que é o leque, né, de cores. Então, você não fica limitado só a eles. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui, olha, flexíveis, flexo, né,
Flexo, substrato flexível, com tinta base solvente, com branco no fundo, tá? Aqui você tem flexo, solvente, flexíveis, clear film, tá? Impressão externa. E assim vai. Vocês têm, então, a possibilidade de fazer com laminação, tem Pantone com laminação, sem laminação, com impressão externa, impressão interna, com branco no fundo, sem branco no fundo, com tinta com secagem ultravioleta, com tinta com secagem convencional, tinta base água, com substrato papel, flexo craft pardo, flexo craft branco. Ou seja, hoje o mundo das cores, na verdade, já está disponível na nuvem, tá bom? Através do Pantone Live. Isso é Pantone Live. O que é Pantone Live, então? Em resumo, é o acesso das cores Pantone, em diversos substratos, e é feito diretamente através do Ink Formulation aqui, tudo bem? Alguma dúvida até agora aí? Até agora tranquilo. Tá tranquilo? Tá ok. Então veja que aqui já tem algumas escalas, eu só vou fechar isso aqui, tá? O acesso é feito com login e senha, tá? No Pantone Live aqui. Ok, então digamos que aí esse software, na verdade, ele é um software simples que traz resultados extraordinários a nível de produtividade, né? Na preparação de tinta e preparação de cor, tá? Então vamos lá fazer aqui uma demonstração de como que a gente pode fazer a formulação de uma cor e uma cor que chega para a gente desenvolver, tá? Então eu tenho aqui a possibilidade de você iniciar o processo, tá? Esse processo de início de formulação, você pode ter ele de algumas maneiras. Então você pode receber essa cor através de um CXF. Não sei se vocês têm familiaridade já com esse termo, CXF. Conhecem o que é CXF? Alô? Não, tá. O que é CXF? CXF significa Color Exchange File, ou seja, é um arquivo de compartilhamento ou Color Exchange Format, né? É um arquivo de compartilhamento de cores. Esse CXF, hoje, ele é como se fosse um PDF da cor. Então você consegue internacionalmente compartilhar informações de cor com todo o workflow digital. Então, por exemplo, desde um Photoshop, um Illustrator, de um software de criação, até um software de gerenciamento de cores para impressão, um software de prova, e um software, claro, como esse que está aqui, é um software de formulação. Então, digamos que alguém mande para vocês um CXF. Então, esse CXF você tem condição de importar dentro desse software para você fazer a fórmula da cor. Então, você tem lá, por exemplo, uma biblioteca de cores compartilhada pela Ambev, ou pela Procter & Gamble, ou por um dono de marca. Então, você pode sim acessar através de um CXF, tá ok? Você pode entrar com LAB, com os valores de LAB, coordenadas LAB. Você pode entrar através do Pantone Live, tá vendo aqui, ó? Você pode então acessar o Pantone Live, que nem eu falei lá. Então você vai lá, acessar, por exemplo, Pantone Live, ó, Solid Coated, né? Que nem tá aqui agora. Posso, por exemplo, falar, eu quero acessar a escala Pantone digital. Tá aqui, ó, a escala Pantone digital já tá aí, ó. Né? Essa é a escala Pantone mais atual que nós temos, que é a V4. Já tem 293 novas cores. Então, todas as cores Pantone estão aqui em CXF. Então, esse Pantone 160C que vocês estão vendo aqui, que eu cliquei em cima, já é o CXF do Pantone 160C tradicional, o padrão. Existe o CXF desse 160C para flexo, base solvente, clear film com fundo branco. Então, existe sim, depois se vocês quiserem, eu até sugiro que vocês assistam um seminário que eu dei há cerca de 3 semanas atrás sobre Pantone Live, tá no nosso site, tá no site da Corales, tá bom? Vale a pena assistir esse seminário lá, porque eu falo exatamente sobre isso e sobre os termos novos do Pantone, como que o Pantone vai se denominar. Vai ser o Pantone 160, mas aí vai ter FMCK, por exemplo. Vai ter um código, e esse código significa
o sistema de impressão, começando com F é flexografia, começando com G é rotogravura, começando com offset é L de litografia, tá? Então o Pantone vai ser agora separado por sistema de impressão, por substrato, por tecnologia de tinta e acabamento final, se é laminado, se não é laminado, tá ok? Se é impressão por dentro, por fora. Então vale a pena vocês assistirem esse seminário depois lá no nosso site também, se vocês tiverem esse tempinho, tudo bem? Então tá aqui o Pantone 160C, por exemplo, ou eu posso, gente, medir essa cor aqui, ó, tá? Ao invés de puxar da internet, eu posso medir também. Ou eu posso pegar diretamente da Colorteca do meu computador ou da livraria de cor, uma livraria de cor já previamente cadastrada aqui, por exemplo, como essas que eu tenho aqui, ó, são na escala japonesa, tá? Da HKS. Então, você pode criar sua própria Colorteca, sua própria livraria de cor, pode acessar a nuvem de padrões através do Pantone Live, pode entrar com valores de LAB, pode entrar com valor de CXF que alguém te manda, ou pode medir a cor, tudo bem? Eu vou pegar uma cor do Pantone Live aqui para a gente formular, por exemplo, eu vou pegar aqui do Pantone Solid Coated V4. Vocês querem escolher um Pantone aí que vocês têm na cabeça? Pode falar aí. Azul reflexo. Qual? Azul reflexo. Reflexo? Qual que é o número dele? É que o azul reflexo ele é base Pantone, né? Muitas vezes ele já vem como base. Mas vamos pegar aqui, ó. Reflex Blue, né? Reflex. Qual que é o código dele mesmo? Estranho. Eu não lembro, ele tem algum código específico? Pode ser o azul 186. 186. 186C. Tá aqui. 186C 2186? É o azul 2186? Isso, pode ser esse. Esse, tá. Avanço. Aqui quando você selecionou o teu padrão, ou medir, você pode medir o padrão também com o espectrofotômetro, tá? Então você pode, por exemplo, medir o substrato que você vai imprimir. Então, por exemplo, digamos que você tem a cor que o cliente quer, mas você quer medir o substrato. Então, por exemplo, se você vai medir o substrato flexível, é recomendável que você meça, por exemplo, o substrato flexível se for transparente, com um branco no fundo, tá bom? Agora, se não tiver o branco no fundo, se você não tiver o branco já impresso, você tem que colocar uma cerâmica branca no fundo, tá? Eu vou medir aqui um substrato branco, tá? Vou medir aqui um substrato branco. Curiosidade, o espectro ele fica ligado no computador já conectado nesse sistema aí, certo? Fica, exatamente, fica assim. Ok. Fica assim. Eu vou medir agora um substrato que eu tenho aqui, tá? Um papel branco mesmo, só para efeito de demonstração, mas eu poderia medir um flexível, um suporte flexível com o branco no fundo, né? Então olha aqui, eu já tenho a cor que é o alvo que eu quero, já tenho o substrato que eu quero trabalhar, medido com os valores de LAB. Agora a gente pode aqui avançar, né? Agora ele pede uma coisa importante desse software, ele faz compensação de espessura de filme de tintas, né? Então você pode sim fazer uma compensação de fórmula baseado na espessura, que é uma das grandes ferramentas do Ink Formulation. Vocês vão ver depois no final quando eu vou mostrar. Aqui no próximo passo você escolhe, por exemplo, qual é o veículo que você vai utilizar. Por que isso? Porque às vezes vocês podem ter, por exemplo, pode ser uma região. Eu já tive casos que a gente tem que fazer 3, 4,
sistemas de vernizes, um verniz, por exemplo, para inverno, um verniz para verão, um sistema de verniz para um ambiente mais úmido, como por exemplo é o caso de Manaus. Então você acaba tendo que fazer diferentes extenders, por isso que tem essa possibilidade de você criar bancos de dados com sistemas de veículos diferentes, tá ok? Por quê? Porque aqui você controla a velocidade de secagem e tudo mais da tinta, tudo bem? E aqui você tem então as bases coloridas que estão cadastradas. Eu escolhi aqui uma base de flexografia, são bases de flexo. Tem o preto, tem o branco opaco, verde, azul, violeta, o magenta, um vermelho, um red yellow aqui, vermelho amarelado, um laranja e 3 amarelos, tá? Você pode aqui também usar aquilo que a gente fala de leftover. O que é leftover? São sobras de tinta. Vocês têm muito retorno de máquina que sobra aí ou não? Tem bastante. Tá, então esse software ele aproveita o retorno de máquina, tá vendo? Então você pode cadastrar esses retornos e você falar assim, ó, usa sim esses retornos, como eu tô dizendo aqui, ó, usa os leftovers. Esse software aqui, o meu tá em inglês, mas ele também tem em português, tá? E aqui, você pode falar para ele, ó, eu quero que você use, mas me limita o máximo de uso de, por exemplo, 10%, porque se colocar demais aí pode me prejudicar em termos de metaberia a minha cor, né? Então você pode falar, usa no máximo 20% de leftover na fórmula, tá? Então você pode falar para ele usar, tá ok? Eu vou tentar usar esses caras aqui, ó, já que nós estamos fazendo um azul, eu vou tentar usar um pouco desses caras aqui, quem sabe ele usa, tá bom? Eu tenho aqui um turquesa, tá vendo que voltou de máquina, e tenho aqui um violeta, como exemplo, tá? Aqui também você pode, com esse software, criar grupos de tintas. Que são grupos de tintas? Digamos que, por exemplo, tem muitos casos em que embalagem, por exemplo, você não pode ter migração, você tem que ter resistência à luz, você tem que ter resistência a solvente, você tem que ter alguns critérios, então você pode criar sistemas de bases apropriadas para cada tipo de embalagem, se a embalagem é primária, se é secundária, ou seja, se é primária vai em contato com o alimento direto, então não posso ter pigmento tóxico, então eu tenho que só pigmento atóxico, então você cria um set de bases que te permita você formular já direcionado para a embalagem que você vai fazer, tá ok? Então aqui você pode criar, por exemplo, um novo, eu vou chamar aqui, por exemplo, de atóxica, sei lá, né? Tintas atóxicas. Então, quando você cria tintas atóxicas, você pode, por exemplo, falar assim, ó, esse amarelo aqui é bom para mim, esse laranja também é bom, esse magenta não, esse vermelho esse violeta não é bom, esse azul é bom, tá? Então, você pode criar, por exemplo, grupos de cores apropriadas para a tinta que você vai utilizar ou que precisa utilizar, tudo bem? Em termos de toxidez, em termos de migração ou uma característica específica que você queira, resistência à luz e tudo mais, tá bom? Tudo bem até aí, gente? Legal. Então aqui você vai criando os grupos e pode chamar, por exemplo, os grupos aqui que você cria, tá vendo? Ó, se você falar que você quer tudo, você coloca todas as para ele usar todas as cores. Ou então você pode criar grupos e falar assim, formula só com os grupos que são necessários para aquele tipo de embalagem, por exemplo, tá? Legal. Então vou usar todas as cores. Vou usar aqui o verniz número 1, por exemplo, que é o extender para, sei lá, posso definir uma velocidade de secagem intermediária, pode ser para inverno, verão, como eu disse, sistema de solvente apropriado. Agora a gente vai avançar aqui, ó, tudo bem? E agora ele vai fazer a formulação da cor, olha, ele está calculando a fórmula, da cor, e olha aí, ele deu pra gente essas fórmulas aí, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fórmulas, tá? Ele deu 14 fórmulas pra gente, elas estão classificadas por ΔE, tá bom? Por ΔE, e ele também já tem o custo da fórmula, de cada fórmula. Então, se o cliente, por exemplo, ele fala assim, é um cliente que você tem que concorrer aí com um preço bem baixo, então você poderia sim escolher por preço. Não necessariamente, veja aqui a cor, olha, a melhor cor, o melhor ΔE, ele está custando para a gente 0,74 centavos aí, por exemplo, o litro.
Aqui o segundo está 1,17, o terceiro está 0,49. Então, eu tenho classificação por meio de ΔE, por meio de preço, por meio de número de componentes. Então, eu posso mudar, eu posso classificar a minha fórmula, tá vendo? Ó, de acordo com a necessidade. A primeira sempre só para vocês saberem, por default, ele é separado por melhor ΔE e melhor o índice de reprodução da curva, que é Spectral Deviation, que é a melhor curva espectral. Então ele sempre vai formular baseado na melhor curva para te dar o menor metamerismo, tá? O menor problema de metamerismo. Não sei se vocês têm metameria aí nas tintas que vocês preparam ou não, mas esse software ele evita bastante a metameria. Por quê? Porque a metameria, vocês sabem o que é metameria? Sim. Sim, mas se puder explicar rapidinho para a gente agradece. Então, metameria é causada pelo... Bom, vamos primeiro definir a metameria. Metameria ela é a variação de cor entre uma amostra e um padrão que você reproduziu quando você muda a fonte luminosa com a qual você analisa essas duas cores. Então, digamos que você está na luz D65, analisando padrão e amostra, e tá legal, a cor tá muito boa, vocês estão aprovando ela na D65. E aí, quando vocês colocam na cabine de luz do iluminante incandescente, que é avermelhado, vocês ressaltam, então, o problema de vermelho dessa cor, e aí vocês passam a ver diferença. Por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque, principalmente, às vezes, porque a quantidade ou os pigmentos utilizados para fazer a cor não foram exatamente os pigmentos que deram a mesma curva espectral que deveria ter dado inicialmente. E como esse software ele formula pela curva espectral, ele evita a metameria. Ele não formula simplesmente baseado em uma só fonte luminosa, ele formula em todas, porque a curva espectral é isso. A curva espectral é você formular, depois eu vou mostrar para vocês, eu vou selecionar essa primeira fórmula, finalizar aqui, eu já vou mostrar para vocês como é que ficou a curva espectral aqui, ó. Olha aí a curva espectral, tá? Então o Pantone Target Color é a curva vermelha. Vocês estão vendo aí ou não? Deixa eu tentar ampliar isso aqui para vocês verem maior. Estão vendo maior aí agora? Tá, então o nosso padrão, que é o Pantone, é a curva vermelha. E a formulação que ele desenvolveu é a curva azul. Normalmente, quando a gente desenvolve a cor sem um sistema de formulação, você não consegue formular a curva com o mesmo formato, você aproxima. Então você coloca às vezes uma cor que vai dar o tom certo, mas o subtom aqui, ó, na região, por exemplo, do vermelho, fica errado. Então ele fica bom na região do azul, mas quando você vai olhar numa luz incandescente, que é avermelhada, você começa a ver os subtons que aquele pigmento te conferiu, que você não estava vendo ele, mas ele estava lá. Só que ele só revela isso quando você olha na incandescente. Não sei se vocês já tiveram esse problema, mas normalmente se tem esse problema quando você faz formulação por tentativa e erro. Então você faz uma cor, o tom fica certo, mas o subtom, às vezes, em outra fonte luminosa, ele aparece. E essa parte é aquilo que a gente chama de metameria. E esse software ele evita isso justamente em função de que ele formula a curva, formula a cor pelo CXF, pela curva espectral, evitando que você tenha problemas com tons e subtons aí, tá? Tranquilo, gente? Tá, então essa aqui é a curva espectral. Então aqui você tem também a possibilidade de você ver como ficou a cor no espaço LAB, tá vendo que tá bem em cima do alvo mesmo, então, ou seja, a formulação, teoricamente, ela tá maravilhosa, tá? Então, se você executar essa fórmula aqui com 10% do turquesa, olha, ele tá usando 10% do retorno de máquina, ó, 10,9%, a gente falou que ele podia usar até 20%, ele tá usando 10%. Ele está usando esse azul aqui, 1,97,2%, está usando violeta 2,09%, está usando aqui 5,03% desse extender, num total de 20 aí, tá? Então ele está usando aí, ó, praticamente metade aí da fórmula, ele está usando já com o retorno de máquina aí, que é muito bom, é muito bom. Ele conseguiu fazer uma boa cor com retorno de máquina. Aqui está
mostrando pra gente como ficaria a cor no iluminante incandescente e na luz D50. Tá legal? Tem uma certa diferença, ou seja, tá dando para ver. Aqui, ele está mostrando para vocês que na espessura de camada recomendada, que seria no caso aqui a espessura padrão do software, sem você mexer em nada, ele está dando o menor ΔE possível. Então ele vai mostrar agora, quando a gente for fazer sistema de correção, se a gente está se deslocando, se a gente tem que deslocar para uma espessura de camada maior ou menor. Ou seja, isso aqui ele dá uma ideia muito clara para você em máquina, se você tem que, às vezes, reforçar ou enfraquecer a tinta no momento da impressão, para saber se você diminui ou não o ΔE. Porque às vezes, se você estiver fora desse U que a gente fala, ou desse gráfico aqui, você pode mexer na espessura ou na força da cor em máquina, o quanto quiser, que você não acerta a cor. Então é uma dica boa que ele dá aqui. Esse processo aqui chama-se Best Match, tá bom? Ou seja, a melhor amostra que você vai conseguir com a espessura de camada recomendada pelo sistema, tá? E aqui ele vai dando as outras fórmulas também, olha, tem várias fórmulas, não é só aquela lá. Então todas aquelas fórmulas ele vai mostrando como é que elas se comportarão em termos de espessura de camada. Tá vendo? As piores fórmulas, você não consegue um ΔE tão bom, tá vendo? Aqui já está conseguindo um ΔE de quase 2,5 numa espessura de 1. Eu teria que diminuir a espessura um pouquinho, ó, trabalhar com 0,95 para conseguir um menor ΔE aqui, ó, tá? Então ele já vai mostrando para você o que você vai ter que fazer na máquina para poder melhorar a performance da cor na máquina. Se você tem que subir, tem que descer carga, no caso seria reforçar ou enfraquecer a tinta na máquina, tá? Às vezes mudança de anilox, esse tipo de coisa, tá? Vocês sabem até melhor do que eu aí o que fazer na máquina quando você tem que, aqui na verdade, aumentar ou reforçar ou enfraquecer a tinta, né? Então você tem esses recursos aqui. Então vamos eleger, por exemplo, a primeira fórmula como a nossa fórmula padrão. Essa fórmula vai ser a nossa fórmula padrão e eu vou salvar essa fórmula aí. Por exemplo, vai ser o Pantone 2186C, tá? Corales, por exemplo. Eu vou salvar esse Pantone, essa receita eu salvei e a gente vai executar essa receita. Então, digamos que eu vou executar essa receita aí e agora eu quero... esse Pantone foi o 2186, né? Vamos pegar aqui, por exemplo... uma outra cor bem diferente aqui. Esse aqui eu vou exagerar mesmo, tá? Pra gente... Eu tô com uma outra, com um Pantone aqui. Vou pegar aqui um outro Pantone qualquer. E vamos ler para fazer a correção da cor, tá? Então aqui ele tá pedindo pra gente já medir a cor que a gente executou. Então eu vou medir uma cor qualquer aqui bem fora, só para a gente exagerar no nosso problema. Então eu medi a cor e ele vai corrigir com o quê? Inicialmente, o que ele dá para a gente? Falar, olha, se você adicionar qualquer coisa que seja fora daquilo que você utilizou originalmente, você pode ter problema, porque você pode ter metameria, que é um outro problema que você tem quando você adiciona outras cores que não aquelas que você criou ou que você formulou originalmente. Então, se você, por exemplo, utilizou originalmente esse violeta XR, esse azul XR e esse turquesa aqui de retorno de máquina, se você usou esses três, você não pode adicionar um quarto ou um quinto aqui. Pode, mas não é que você não deve, porque se você adicionar, você pode originar aquilo que a gente chamou de metameria no módulo passado ou na demonstração, alguns minutos atrás, tá? Então a gente vai tentar corrigir com essas três cores mesmo. Inicialmente vamos tentar aí, tá? Então vamos lá. Então, lá, ele deu uma fórmula pra gente que não ficou tão boa, porque a cor que eu li é muito diferente, muito fora mesmo, mas melhorou, né? Melhorou a cor aí, ó. Ele tá falando que mesmo adicionando essas quantidades aqui, ela vai continuar fora. Por quê? Porque não dá para corrigir a cor que eu medi. Eu medi uma cor extremamente fora, né? Eu medi uma cor completamente diferente daquela que originalmente tinha sido feita, tá bom? Porque eu não fiz a fórmula que ele recomendou, né? Pode falar, como é que é? Você mediu, porque a gente não está enxergando, você pegou o espelho, foi medir a cartela Pantone com uma cor totalmente diferente, foi isso? Sim, exatamente, eu medi aqui o Pantone 286C. Isso.
Aí você foi daquela formulação que você criou. E tentei corrigir. Tentei fazer a 286C virar a 2186 só com aqueles pigmentos que estão ali. Então ele não conseguiu, só com esses pigmentos que estão aqui, ele não conseguiu. Então eu tenho que adicionar novos pigmentos. Então eu tenho que fazer uma nova tentativa com outros pigmentos. Vou descartar a correção e vou tentar adicionar tudo agora. Vou ver se com outros pigmentos ele consegue corrigir, entenderam? Então eu estou tentando, agora melhorou bem. Ele já conseguiu um delta E menor aí, delta E de 0,20. Então só com aqueles pigmentos eu não conseguiria fazer o 2186 virar 286. Eu precisaria de mais pigmentos. Aí sim, aí ele conseguiu fazer uma cor que ficou boa, tá vendo? Eu só quis mostrar para vocês que só com aqueles pigmentos, de repente, você não conseguiria. Você precisaria adicionar, por exemplo, aqui, um pouquinho desse amarelo esverdeado. Você precisaria adicionar umas outras cores para fazer essa cor, porque estava muito diferente. E somente com os pigmentos originalmente feitos não daria. Desculpa, não entendi. Isso pensando no retorno, certo? Isso, usando o retorno. Estou usando esse turquesa Leftover Kit, que é retorno de máquina. Ele agora você está simulando para retorno. Isso, exatamente. Exatamente, eu estou usando o retorno. Isso mesmo. Exatamente. Então é isso, olha, o software ele é simples, mas ele é extremamente eficiente, porque ele te dá a fórmula correta para a situação que você precisa. E isso em questão de segundos. Eu não fiz com várias fórmulas, mas a gente poderia formular aqui, por exemplo, 100 pantones ao mesmo tempo. Poderia formular essas 15 cores que vocês fizeram, a gente poderia formular tudo ao mesmo tempo. E já sincronizar direto essas fórmulas com sistemas de dosagem. Ou seja, você poderia mandar essa fórmula para, por exemplo, um sistema de pesagem automático e ele já fazer a dosagem da tinta no volume que você precisa para impressão, tá? E já ficar a tinta pronta para sair, por exemplo, para impressão em questão aí de minutos mesmo, 5 minutos no máximo, né? Então você faz a fórmula, manda dosar, se tiver sistema de dosagem ele já dosa e está pronta para ir para a máquina, tá ok? Vocês falaram que a tinta de vocês fica pronta em 10 minutos, eu achei um tempo muito bom, assim, muito maravilhoso mesmo. 10 minutos é excepcional, viu? Vocês estão de parabéns aí. Porque um software desse aqui, já com um sistema de dosagem automática, ele vai fazer em 5 minutos, né? Metade do tempo de vocês, mas 10 minutos é muito bom fazendo manual. Pedro, ele possibilita então você colocar a balança e aqueles valores que deu lá quilo, né? 14, 2, é os quilos que dá para você montar a forma, como que é? Não entendi muito bem essa parte. Porque assim, não sei se vocês conhecem aquele sistema de dosagem Winkmaker, por exemplo? Sim, conhecemos, já até usamos ele no passado. Então, esse sistema se conecta ao sistema Winkmaker diretamente. Então, essa fórmula que eu acabei de gerar aqui, você manda para o Winkmaker e ele faz a dosagem automática. Você tem que só comprar um sistema aqui, a mais aqui nesse software, que é um sistema de conexão com sistemas de dosagem. Entendi. Então, ele só me dá o valor de delta mesmo. Então, ali a outra parte seria algo à parte, na verdade. Então. Sim, é opcional. É opcional, na verdade é opcional. Se você quiser mandar essa fórmula direto para o sistema de dosagem, você manda. Se não, essa fórmula aqui você imprime ela, por exemplo, e pesa manualmente, né? Pesa manualmente, acho que é desse jeito que vocês fazem hoje, né? Então ali é quilo mesmo, né? Eu tô com 26 quilos final. Isso. É isso. Você pode escolher aqui se você quer quilo, se você quer porcentagem, você pode escolher aqui o que você quer que ele te dá no final, né? Você quer litros, então aqui você tem nos ajustes, você escolhe o que você quer que o sistema te dê aí, né? Tá bom? Eu fiquei com uma dúvida. Tá, eu fui aí e eu fiz essa formulação. Ok, ela tá bonitinha para mim lá na lata. E como que eu vou comparar essa cor aí para me ver se realmente eu vou bater o espectro em cima e dar certo? Que procedimento tem indicado? Como que funciona esse cheque aí para mim ter certeza que ele vai dar 0,16, não é? Antes de ir para a máquina. Então, normalmente o que se recomenda é vocês fazerem essa aplicação antes de ir, né?
você pega, faz uma pesagem, aplica a tinta, faz a medição. Eu acho que é do jeito que vocês fazem hoje já. Só que não sei se vocês têm espectro, mas nesse caso aqui vocês vão medir. Hoje vocês provavelmente devem fazer uma raspinha e devem olhar... Vocês têm espectro já ou não? Temos já. Já tem o Exact? Já temos. Já tem Exact. Então, vocês vão usar o Exact com esse programa aqui. É só colocar o Exact na porta USB ou via Bluetooth, se for o caso, e é ele que vai ser utilizado. Então, você vai fazer a aplicação da tinta que ele te recomendou, você vai fazer a medição e ele vai comparar para você diretamente no software se você precisa de correção ou não. Desse jeito que eu fiz aqui, ó. Exatamente do jeito que eu fiz aqui. Só que como essa leitura que eu fiz foi tão diferente, ele não deu correção com as tintas que ele tinha usado inicialmente. Ele precisou de outras tintas para fazer, porque eu medi uma cor muito diferente. Né? Se vocês quiserem, eu meço uma cor mais próxima aqui, você vai ver que a correção vai ser muito menor e só com as tintas que ele deu de recomendação inicial, entendeu? Então isso, eu fiquei Pode falar. Ficou na dúvida como que ele funcionaria na prática, né? Até aí no Quilo, no Delta, assim, tá bem familiarizado com esse tipo de informação. Só que aí, igual eu comentei, eu fiz, bati a tinta ali, tudo, pesei igualzinho que você me mandou. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer um check. Como que eu faço isso hoje? Eu tenho um extensor, né? Daquele de 10 litros, Isso, extensor de 10 litros. E o handproof também. Isso, tem um handproof, eu tenho um papel laneta. E legal. Assim, ali eles vão me dar valores diferentes. Né? E essa é a minha preocupação. O mestre, vou fazer o check ali, mas só que ele não vai me dar esse mesmo delta. Por quê? Porque eu tenho um substrato diferente, por exemplo, o handproof, ele simula um inoxzinho, né? Então, você me dá uma camada ali de tinta do jeito. Se eu fizesse com o extensor, ele me dá uma outra camada. Aí eu fiquei sem entender. Por isso você tem essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta aqui, o Best Match, é a ferramenta que vai te orientar, falando assim, olha, você vai acertar sim essa cor que você acabou de aplicar se você aumentar um pouquinho a camada. Então essa ferramenta aqui, chamada Best Match, ela vai te recomendar o que você vai fazer para acertar. Ou também ele vai te falar assim, ó, você pode fazer o que você quiser que você não vai acertar. Essa ferramenta é uma ferramenta de espessura de camada em função do delta E, tá vendo aqui ou não? Então essa ferramenta é fantástica. Essa ferramenta aqui, na verdade, ela te dá exatamente a diretriz do que você deve fazer, se é diminuir a espessura, se é aumentar a espessura da camada. Claro, a gente recomenda que você faça a aplicação próxima àquela que você fez o seu banco de dados. Então, por exemplo, recomendamos que você, por exemplo, faça o teu banco de dados com 3 espessuras diferentes, tá? Algumas vezes até o RK, não sei se vocês conhecem o aplicador RK. Quando vocês fazem a aplicação com o RK, vocês têm lá várias espessuras de camada diferentes e você pode sim fazer o banco de dados com a espessura mais próxima, por exemplo, de 2 ou 3 tipos de anilox que vocês vão ter lá. Para fazer o quê? Fazer uma similaridade no teu sistema de formulação de preparação de tinta parecido com aquilo que você vai ter na máquina. Ou seja, você já vai fazer a aplicação e a formulação, lá o banco de dados inicial, já com uma condição que você vai ter na máquina. Então, por exemplo, se você vai usar lá, por exemplo, um anilox de 400, poxa, existe sim uma aplicação aqui que vai te aproximar àquela situação que você vai ter lá. Se fosse um anilox de 300, próximo àquilo lá. 200, próximo àquilo lá. Então, essa, vamos dizer assim, relação entre software de formulação e máquina é sim possível fazer se você tiver um sistema de aplicação que te permita, vamos dizer assim, simular aquilo que você vai ter em máquina, entendeu? Então, quanto mais você fizer isso, melhor é para você. E esse sistema aqui de espessura de camada em função do delta E, ele corrige isso para você. Ele vai falar assim, olha, você tem que subir um pouquinho, tem que reforçar um pouquinho, tem que enfraquecer um pouquinho, se você estiver fazendo na mesma espessura de camada que você fez com o banco de dados originalmente, né? Pedro, faz favor então, agora eu entendi melhor ainda essa ferramenta que você explicou. Tem como você colocar ele aí de novo, por favor? Só para mim, se é o que eu estou entendendo. Tá legal, então eu vou fazer uma outra fórmula. Tá? Eu vou descartar essa daqui, vou fazer uma nova fórmula, só para a gente começar uma do zero aqui. Vamos pegar aqui então, por exemplo...
por que eu estou batendo muito nessa tecla? Esse cara é um fantasma que usar sombra, eu conheço muita gente que lá sombra, né? Que é o que sai da casa de tinta e ir para a máquina e dá certo. Tá. Ok. Então eu vou fazer do Pantone 185 aqui agora, só para a gente dar um exemplo aqui. Vou medir o substrato. Vou medir o substrato aqui que eu tenho novamente. Medir o substrato. Aqui, olha que interessante. Nesse momento aqui, eu passei aquela hora um pouco rápido, mas eu vou falar. Você pode sim, nesse momento aqui, falar assim, olha, eu quero fazer essa mesma cor nesse substrato, mas com uma espessura de camada, por exemplo, 80% da espessura do banco de dados. Ou eu quero fazer uma cor com uma espessura de camada 120% do banco de dados. Então lógico, o recomendado é você sempre fazer igual ao banco de dados, mas nesse momento você pode sim mudar aqui a espessura de camada já da formulação, fazendo ela um pouco mais espessa ou um pouco menos espessa em relação ao banco de dados, em relação àquilo que você fez inicialmente, tá? Então aqui agora, o próximo passo sistema de aditivos, que eu também não havia falado na formulação anterior. Por que sistema de aditivos? Porque, às vezes, você pode ter, por exemplo, um sistema de aditivação diferente também, para clientes diferentes. Então, tem cliente que exige que você trabalhe com um certo aditivo na tinta, ou você mesmo precisa de uma certa anti-espumante, por exemplo. Então, você fala, não, eu quero um sistema de aditivos para a máquina 1, porque aquela máquina eu preciso, por exemplo, colocar naquela tinta lá, ela é UV, eu preciso colocar, por exemplo, um fotoiniciador. É um aditivo que eu preciso colocar para acelerar o processo de secagem na máquina 1. Então, você pode sim selecionar também o sistema de aditivos apropriado para cada máquina que você pode criar, tá bom? Eu vou colocar do sistema de aditivos do banco de dados já que a gente está usando, tá? Aí o próximo passo é aquele passo que eu falei para vocês, do sistema de verniz, né? De secagem, solvente e tudo mais. Aqui não vou usar leftover agora, não vou usar retorno de máquina, ok? Não vou selecionar nenhum tipo de grupo de resistência à luz, ou resistência a solventes, ou migração. E vamos fazer essa cor aí, vamos ver o que ele dá pra gente aí. Vamos lá. Pantone 185, tá? Pantone 185C. Beleza, o Pantone 185C ele formulou. Essa primeira fórmula é realmente a melhor fórmula, eu vou eleger ela como a fórmula que eu vou utilizar. Já selecionei ela está aqui. Eu tenho outras fórmulas ainda disponíveis, eu posso aqui ficar passando para outras fórmulas e vendo o resultado. Todas essas que eu estou agora clicando estão aprovadas, tá vendo? Eu estou clicando aqui, ele está aprovando todas. Eu vou para a última. A última fórmula é a 29ª. Tá, é a receita 29, é a 29ª. Essa fórmula tá feia, ou seja, tá ruim. Ela não tá boa. Eu vou voltar para a primeira. A primeira é aquela melhor lá. É essa que eu vou executar. Vocês estão vendo que agora aqui, ele já deu porcentagem, porque eu falei, não, eu quero trabalhar com um sistema de 100, ou seja, 6%, 45%, 0 e 47%. Isso aqui você pode converter isso aqui para peso, para volume, você pode converter isso aqui como quiser agora, porque ele está em porcentagem. Tudo bem? Então agora eu posso salvar essa fórmula. Salvei essa fórmula, eu vou chamar Pantone 185C, sei lá, 2, tá? Vou salvar essa receita e agora eu vou executar. Eu vou pesar esse 6,48% do magenta, vou pesar 45,96% desse amarelo, vou pesar 0,08 desse violeta. Eu poderia zerar esse violeta aqui também, se eu quiser, tá? Eu posso zerar ele se eu quiser, falar assim, não, eu não quero esse violeta aqui para mim é canceroso, é cancerígeno. Não quero jogar ele fora. Como vai ficar? Continua bom, não tá tão ruim, mas violeta eu joguei fora, tá? Então eu posso fazer isso também, né? E posso recalcular isso aqui para a base 100 também novamente e tal. Ou seja, eu posso trabalhar isso aqui conforme a minha necessidade. Porque isso aqui, na verdade, gente, veja, isso aqui não substitui nenhum ser humano, não. Isso aqui, na verdade, é uma ferramenta de trabalho, é como uma máquina impressora. Isso daqui é como, por exemplo, um Anilox. Ele ajuda você a tomar decisões. Agora, quem toma decisão é quem está atrás dessa máquina aqui. Ou seja, uma pessoa que tem experiência com esse Pantone 185 sabe que colocar violeta aqui não dá.
vai sujar, vai estragar a tinta, então eu tirei ele fora. Ele formulou, mas não é legal, tudo bem? Então veja, a decisão foi minha, não foi a máquina, ela só me ajuda, tudo bem? Por isso que precisa de uma pessoa com experiência, tá? Uma pessoa com experiência em formulação de tinta, ou seja, um colorista que consiga tirar dessa ferramenta até mais do que ela pode dar com experiência profissional dele, sabendo que, por exemplo, um violeta nessa cor não seria muito bom. Tá legal? Tudo bem, gente? Ok. Tá ok. Então agora, feito isso, eu vou salvar essa fórmula aqui novamente, porque essa fórmula que me interessa, tá? Vou salvar por cima, tá? Ok. Salvei ela por cima, porque essa fórmula que me interessa, não com violeta, sem o violeta. Beleza. Agora, nós vamos pegar esse Pantone 185, vou pegar o Pantone 185 da escala Pantone mesmo, tá? Eu vou pegar agora, vou medir o Pantone 185 do Pantone leque, tá? Não é esse Pantone que eu peguei era o digital. Agora eu vou medir do leque. Do leque Pantone que tem aqui do meu lado. Então eu vou medir o Pantone 185 aqui. Já mediu. E ele vai tentar fazer a correção, ó, com os pigmentos que estão na fórmula lá, ó, com o magenta e o amarelo, ó. Ele vai tentar fazer correção com os dois. Olha lá, fez a correção. Finalizamos. Então a correção tá aí. E aqui então eu tenho, ó. Esqueci de mostrar a fórmula anterior, né? Deixa eu... Deixa eu voltar aqui para o Pantone 185C2. Fórmula que a gente havia criado. Eu esqueci de mostrar para vocês aquela hora no negócio da espessura aqui, tá vendo? Ó? É isso aqui, ó. Eu esqueci de mostrar, vocês me perguntaram isso, eu esqueci de mostrar. Então, a curva ideal, a espessura ideal é aquela que a gente escolheu lá do 100, lá, né? Ou seja, tá aqui, ó, essa espessura do banco de dados. Ele está dizendo que é aqui que a gente vai conseguir o menor ΔE. Mas se, por exemplo, no momento que você pediu para ele fazer a correção, ele não conseguir fazer a cor exatamente aqui, ele vai falar que a cor vai estar um pouquinho mais para cá, ou um pouquinho mais baixa a espessura, então ele vai regulando para vocês aqui a espessura e falando para vocês se vocês têm que reforçar um pouco ou enfraquecer um pouco a tinta. Isso na execução da cor, tá? Na execução da cor. Oi, pode falar. Vamos ver se eu estou entendendo. Então, um exemplo, eu estou com um anilox ali, 160 linhas, o que eu quero usar esse Pantone. Então, na hora que eu fazer a formulação lá, já jogo um exemplo, só um exemplo, 1.2 ali. A gente já vai fazer tudo em cima disso, correto? Certo. Aí, é diferente, eu vou usar um anilox que tem mais pouca tinta, que é a espessura, né? 0,8. Então, lá na frente, eu já vai me trazer para esse anilox 280 linhas aí com a espessura mais fina, né? Isso, é isso mesmo, isso mesmo. Entendi perfeito, então. É isso mesmo. Matou a pau agora, isso mesmo. Obrigado, é isso mesmo. Exatamente isso aí. Tá vendo como a experiência de vocês é muito importante, né? Até para explicar isso. Então tá vendo aqui, ó, ele tá mostrando que o alvo seria aqui, o pontinho vermelho, e a nossa cor foi feita aqui, ó, tá com uma certa diferença, um pouquinho mais limpa a cor, mais saturada, né? Tá? Beleza. E aí a correção, podemos medir aqui o Pantone 185. Aquela hora ele não ficou boa a correção, eu vou pedir para ele corrigir com tudo de novo. Agora ficou bem melhor. E agora ele está corrigindo aqui, adicionando um pouquinho mais para a gente, ó, de magenta, esse vermelho e esse vermelho amarelado. Ele corrigiu aqui e ficou boa, passou a formulação. E agora aqui a gente tem condição de ver, olha, tá vendo aqui, ó? Ele está falando, ó, que a fórmula, ela vai ficar boa, mas vai precisar enfraquecer a fórmula um pouquinho, ó, porque na espessura de 1, ela tá ficando, ó, um pouquinho fora. Você vai precisar trabalhar com uma espessura de camada provavelmente menor, ou seja, vai precisar cortar essa tinta na máquina.
precisar cortar ela um pouquinho com o verniz. Tá vendo aqui, ó? Porque o delta E menor aqui, você vai conseguir ele aonde, ó? Em 0,7. Ou seja, mais ou menos aí uns 30% a menos aqui, ó. Não de corte, não vai cortar com, não é 30%, é a espessura de 30%, isso aqui é a espessura de camada, tá? 30% menor, até 30% menor. Você vai conseguir melhorar ele aqui, ó, com 0,8, 0,85, vai conseguir chegar, tá? Eu fiquei na dúvida dessa espessura de camada, como que eu descubro essa espessura? Isso na verdade não é espessura de camada, tá? Isso aqui na verdade, gente, é força de tinta. É força de tinta, tá? Força da tinta. Eles usam espessura aqui porque tá com thickness, né? Thickness em inglês é espessura de camada. Mas para nós, do ramo de flexo, rotogravura principalmente, a gente sabe que a gente consegue fazer isso com força da tinta. Ou seja, eu vou cortar com verniz, eu vou reforçar a tinta, eu vou mudar anilox, é assim que a gente faz, né? Praticamente falando, é assim que a gente faz, né? Não é espessura da camada, não. É mais força do que espessura. A gente chama de poder tintorial, na verdade, tá? Poder tintorial. Tá. E aqui você tem as outras fórmulas, né? As duas fórmulas que ele deu aí. Uma melhor, essa aqui é melhor, e essa aqui seria a pior, mas essa aqui é a melhor. Alguma dúvida a mais, gente? Alguma coisa? Basicamente é isso, tá? Em termos gerais, em linha geral, é isso. Você não pode falar essa palavra dúvida, não, que eu sempre tenho muito. Como é que é? Pode falar essa palavra dúvida, não, que eu tenho muito. Não, dúvida todo mundo tem, até eu tenho, todo mundo tem dúvida, é normal. Olha aqui a linguagem do software, tá? Tem português aqui, ó. Só que se eu colocar em português agora, eu tenho que reiniciar o software, né? Então eu vou deixar em inglês mesmo por enquanto, mas olha aqui, é idioma, né? Você pode colocar aqui, ó, iluminante D50, observador 2 graus, o sistema de medição M0 sem filtro, escala de cor LAB ou LABCH, você pode escolher também. Iluminante 1, D65, iluminante 2 é o A, isso para fazer a avaliação da metameria. Média de leituras. Tá igualzinho, cara. É isso aí. Então... Na verdade, desculpa te cortar aí. Não, pode falar, pode falar. A minha dúvida foi um pouquinho antes aí do estudo. Um exemplo, eu tenho 2 fornecedores de tinta. Certo. Eu não sei muitos, né? Mas eu tenho 2. Aí cada um me manda uma magenta, um me manda um cian, ela nunca é igualzinha. Como que essa tinta foi parar no sistema? Eu fiz uma leitura dela, essas tintas do sistema. Como que é isso? As minhas bases ali, né? As tintas básicas que eu tenho aqui hoje. Como funciona? Desculpa, eu não entendi. Desculpa, perdão, não entendi mesmo. Como que foi parar onde? Não, tranquilo. Eu tenho 2 fornecedores de tinta. Certo. Cada um me entregou uma magenta. Cada um entregou uma magenta diferente? Assim, teoricamente é para ser igual. Certo. Teoricamente, mas uma diferencinha tem. Tem alguma coisa relacionada a isso? Ou esses amarelo, magenta, cian que está cadastrado aí, é do sistema? Ou eu coloco eles? Como que é? Não, você que tem que colocar. Ah, tá. Então aqui no banco de dados, você vai criar os seus assortments. Tá? Então, o assortment aqui é na verdade, o banco de dados. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 de flex, 3 de flexografia, eu tenho 2 de offset e 1 de serigrafia aqui, que são... isso aqui é banco de dados de demonstração, tá? Agora, a gente vai criar um novo aqui, ó. Vocês vão criar um novo com as tintas de vocês. Então, se vocês tiverem, por exemplo, 2 azuis diferentes, vocês vão cadastrar os 2 azuis aí. Então, vocês vão falar qual sistema de impressão que vocês vão utilizar, no caso é flex e rotogravura, vocês vão falar que se vocês querem fazer por peso ou por volume, então tudo isso a gente vai criar, vocês vão criar as tintas de vocês. Até peço perdão, não falei isso antes, mas porque eu fiz uma demonstração mais prática de como se usa, mas isso aqui é a parte toda de preparação que vocês têm que fazer, ou seja, vocês vão cadastrar os substratos de vocês, sistemas solventes, lembra que eu falei lá, sistema de solventes que vocês vão utilizar, quais são os materiais de base, os basic materials, vocês vão cadastrar também, se vocês querem colocar aditivos aqui. Então, gente, isso aqui tudo é um pouquinho, vamos dizer assim, é a parte de preparação para tudo funcionar bem, né?
tiver 3 magentas, cadastrar os 3 magentas, né? Os 3 rubis, né? Vamos cadastrar aqui mesmo. E aqui vocês vão construindo, né? Que unidade de medida vocês vão ter que fazer o quê? Grama, por exemplo, vocês vão fazer grama por centímetro cúbico, vocês vão ter que pesar, vão ter que fazer o peso específico da tinta, que é importante, porque muitas vezes a tinta você compra ela por peso e consome por volume, ou ao contrário, às vezes. Então é importante. Um branco, por exemplo, de titânio, ele tem um peso específico maior do que ele tem 1,55, 1,60 às vezes. Então, ou seja, ele pesa muito mais por unidade de volume. Então é importante informar isso para o sistema, porque às vezes você vai querer pesar fazer por volume uma coisa que você tem um peso muito maior por volume. Então é importante, né? Você tem que considerar isso aqui no banco de dados, tá? No momento que você está criando o banco de dados, tá? Tá. Tudo bem? Ele pode até, você pode até colocar aqui o número da cor no sistema de ERP de vocês, para efeito de custo também. Olha aqui, tá vendo? Número da cor. Número do RP do sistema. Aí puxa, mas você tem 2 magentas, um custou R$16, outro 17. Isso. Vai lá e você consegue ver as duas, né? Isso, exatamente. Eu tô com dúvida na cor desses 2 magentas. Eu faço alguma leitura do espectro para jogar esse magenta no sistema, ou não? É só dado cadastral dele? Você vai ler o espectro, você vai pegar esses 2 magentas e você vai fazer com ele 8 a 10 cortes com verniz, tá? E cortando com verniz, ou seja, você vai pegar ele puro, como se fosse para ir para a máquina, tinta para ir para a máquina, aí você corta ele com 80 de tinta, 20 de verniz, aí faz outro corte de 60 com 40, faz 50, 50, faz 40, 60, faz 30, 70, faz 20, 80 e faz 10, 90, faz 5, 95, por exemplo, e 2,5, 96, 97,5, tá? Faz de 8 a 10 cortes e aplica tudo isso do mesmo jeito que você aplicaria na máquina. Por isso que eu disse que a preparação do banco de dados, ela tem que ser como mais aproximada do jeito que você vai fazer na máquina. Então, se você tiver, por exemplo, um sistema de RK, que você já aplica essa base de dados, esse banco de dados, com esses 10 cortes, na mesma espessura que você vai aplicar na máquina, e um pouco mais baixo, um pouco mais alto, então você vai ter já vai ter 3 variáveis logo ali, que você pode medir, sim, e você deve medir. Você pode, às vezes, até criar 3 bancos de dados diferentes para 3 Anilocs diferentes, né? Então já pode fazer isso aqui, nessa hora, na preparação do banco de dados, que isso aqui, inclusive, gente, é a forma do sistema trabalhar bem. Se você cria, a gente costuma dizer em inglês que se você alimentar esse software aqui com a informação errada, ele vai te dar a informação errada. Se você alimentar ele com informação boa, ele vai te dar informação muito boa na hora de você formular, tá? Então a qualidade da formulação que ele vai te dar depende do banco de dados, que é justamente o quê? A maneira com a qual você constrói. Então, por exemplo, aqui, ó, essa aqui de flexografia. Então, vamos ver como é que ele tá aqui, ó, só pra gente entender aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse de flexografia, ele tem 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 cores. Na verdade, tem 15 mais 2 retornos de máquina, tá? Então, se você pegar, por exemplo, esse vermelho aqui, XR, vamos ver aqui como é que ele está criado, só para vocês entenderem. Olha lá, o vermelho XR, olha, ele tem aqui, ó, todos esses cortes, ó. Ele tem um corte de 2% de vermelho com 98 de verniz, tem um corte de 4 de vermelho com 96 de verniz, um corte de 8 com 92, 16 com 84 de verniz, 32 com 68, 64 com 36. Tudo isso tem que ser pesado, muito bem pesado, aplicado e depois medido com o espectrofotômetro para entrar no software com a informação desse pigmento. Para o próximo magenta, outro trabalho desse. Para o amarelo, outro trabalho desse. Para o cian, que é o fitolucianina, outro trabalho desse. E assim vai para todas as bases. Tudo bem? Beleza, agora ficou bem claro. Tá, então, ó, todas essas cores têm isso, tá? Inclusive, é recomendado também isso para os leftovers, que seria, no caso, aquilo que é o retorno de máquina.
Muitas vezes, se esse leftover foi originado pelo software, não precisa cortar, basta medi-lo, porque o software já sabe o que tem dentro dele. Agora, se esse leftover não foi gerado por esse software, você vai precisar sim fazer aqueles cortes que eu mostrei para vocês no vermelho anterior. Aqui tá vendo que não tem o corte? Por quê? Porque esse leftover foi gerado pelo software. Se ele foi gerado pelo software, o software já sabe o que tem dentro. Então, para ele é tranquilo. Tá? Então, veja, o laranja. Vamos ver o laranja aqui, ó. Ó, laranja também. Tem 2,98, 4,96. Você tem os cortes feitos aí, ó. Tá? Isso que você fala corte verniz, né? Não é corte solvente, não, né? Não, corte com verniz. Verniz de corte, tá? Verniz de corte. Tá bom. Então aqui, ó, é recomendado também, nesse caso, no caso de embalagem flexível, você fazer, por exemplo, leitura com fundo branco e fundo preto, tudo bem? Então, quando você for aplicar, é recomendado você aplicar isso com fundo branco e fundo preto, ou seja, pode ser até numa cartela leneta, pode ser, por exemplo, num substrato que você, no fundo, você coloque lá um fundo preto e um fundo branco, se for transparente, né? Para você poder fazer a medição da chamada opacidade, que seria, no caso, a passagem de luz desse material. Por quê? Porque no caso de embalagem flexível, você pode sim pedir para ele formular com uma opacidade definida. Então, digamos que a sua embalagem está fazendo uma embalagem que o produto que vai dentro é um produto que vai ser impactado pela opacidade da tua embalagem. Então, o que você faz? Você mede o teu banco de dados dessa maneira, porque todos os seus pigmentos e as suas bases, você está informando para o teu sistema quanto que ela vai te dar de opacidade, quanto que ela vai dar de poder de cobertura no teu substrato, para ele esconder mais ou esconder menos o produto que vai ser embalado. Se esse produto, por exemplo, for pão, o pão, por exemplo, a embalagem normalmente é semi-transparente, ou é quase às vezes transparente, então você precisa controlar a opacidade dessa tinta. Por quê? Porque se você não controlar a opacidade da tinta, o pão pode aparecer mais ou menos e mudar a cor da embalagem. Então, nesse caso, é importante, sim, construir o banco de dados medindo com fundo branco e fundo preto. Aí você está informando para o sistema a opacidade. Aí você pode usar o exact para esse caso aí, tá? Isso aqui não é opacidade, é uma opacidade que você mede por reflexão, não é opacidade por transmissão, tá? Certo, vai. Tudo bem? Alguma dúvida a mais aí, gente? O que a gente ganha com esse software em rendimento? A gente trabalha hoje com retenção, né? Essa retenção continua existindo, não? Fórmulas, como é que funciona isso? É o que você ganha com ele? Isso. Bom, você ganha a velocidade de preparação da tinta, velocidade de preparação da fórmula, precisão da fórmula, você reduz consideravelmente a metameria no momento que você está formulando. Você ganha no custo da tinta, que você pode escolher a tinta mais barata ou a tinta melhor. Você ganha na possibilidade de você poder formular cores com resistência à luz, resistência a solvente, com menos migração, tinta para embalagem primária, para embalagem secundária. Você ganha já na preparação da tinta na espessura correta para ir para a máquina. Você ganha na possibilidade de você acabou um pigmento, você pode substituir por outro com menor metameria. Gente, é assim, as possibilidades são infinitas em relação a você ter uma ferramenta de trabalho para auxiliar um profissional a formular a cor com mais precisão e com menor custo. E claro, você tendo uma máquina de 10 milhões de reais esperando a cor por meia hora, isso já é um custo que muitas vezes é intangível, mas é muito alto. É muito alto. Você tem lá o custo hora homem, custo hora máquina, da máquina esperando fazer cor, não pode, é um absurdo, né? Isso não pode acontecer. Então é isso que eu falei para vocês que no começo eu falei para vocês que foi uma das metas que me deram quando eu trabalhava como supervisor de pré-impressão e de tintas, para diminuir o tempo de espera da máquina, aquela máquina que na época custava 5 milhões de euros, ficava às vezes 2 horas esperando cor, é um absurdo, né? Tem que produzir. Então isso aqui deixa a subjetividade de lado e faz você torna o teu sistema de preparação de tinta objetivo e deixa de ser subjetivo. Esse é o ganho muito grande.
E me diga uma coisa, Pedro, você tem um cliente que a gente possa entrar em contato, que usa esse aplicativo, esse aplicativo, uma coisa assim? Clientes que utilizam isso? Isso. Tem. Tem sim, tem clientes que já utilizam. Fabricantes de tinta utilizam muito, né? Você pega aí, por exemplo, uma Flint, uma Zigwerk, pega uma Sun Chemical, todos os fabricantes, na verdade. Tem aí a Actega, tem vários clientes que já utilizam isso com grande sucesso, já fazem implantes com esse sistema. Então é um sistema consolidado, né? Um sistema que muitos já utilizam, né? E tem já alguns convertedores usando, mas infelizmente convertedor provavelmente não vai ser legal a gente falar e ou falar para vocês conversar, não sei, pode ser, mas nós temos aí convertedores já usando, né? Aí fica um pouco... Você conseguir um contato com um convertedor desse pra gente aí, cara? Agora, como é que é? Desculpa, não entendi. Parece que está um pouco distante. Vocês estão falando, acho que no Viva Voz, né? Alô? Alô? Eu não entendi. Contato desses convertedores pra gente entrar em contato com eles, fazer como é que funciona, se eles estão gostando. Sim. Podemos fazer sim. Oi, Pedro. Podemos passar o contato, sim. Muitos dos convertedores utilizam... muitos dos convertedores utilizam... Da Zigwerk? Desculpa, da Zigwerk e da Flint, quem seria o... Da Flint você pode... e da Zigwerk? Então, da Zigwerk você pode falar com o Renato. Tá? E da Flint você pode falar com o Alexandre. Tá, porque os dois são conhecedores nossos, tá? O Neves e o Renato. Pode falar com o Neves e com o Renato. Eles já são usuários já há muitos anos da ferramenta. E eles vão te falar exatamente quais são os convertedores que eles têm essa ferramenta já rodando. Assim, para mim, assim, é um pouco antiético eu falar dos convertedores, porque é muito direto com relação a vocês, mas do fabricante de tinta, acho que é melhor vocês conversarem direto com os fabricantes de tinta, acho que é melhor. Se vocês têm contato com o Renato e com o Neves, vale a pena, falem com eles, e eles vão falar para vocês, olha, tem no A, no B, no C, no D, no E, no F, no G, no H, e assim vai. Agora, assim, é uma ferramenta fantástica, tá, gente? É uma ferramenta que ajuda demais a parte de preparação de tinta e agiliza o processo de preparação, diminui custo, na verdade. A intenção é diminuir custo, né? Então, se vocês quiserem, existe uma planilha de retorno de investimento que eu posso mandar para vocês e vocês vão preencher essa planilha. Aí vocês vão saber em quanto tempo esse software se paga. Por isso que eu perguntei aquelas informações para vocês no começo, eu tomei um pouco de nota, mas compensa vocês depois preencherem a planilha e vocês vão ver em quanto tempo essa ferramenta se paga. Em geral, em menos de um ano essa ferramenta se paga muito fácil. Em 6 meses é muito normal, né? Em menos de um ano ela se paga muito fácil. Normalmente em menos de um ano, 6 meses, por volta de 6 a 8 meses, ela se paga com muita... Se paga muito facilmente. Tá ok, gente? Mais alguma dúvida? Vocês podem, inclusive, se vocês quiserem depois testarem esse software também, a gente pode ver essa possibilidade, né? Existe uma forma de vocês assinarem um termo de responsabilidade, porque esse software tem um hardware lock, que é um dongle que vai na porta serial. Vocês têm que assinar um termo de responsabilidade, a gente empresta o dongle para vocês, mas o problema todo é que para fazer o teste do banco do software tem que ter o banco de dados. Então, hoje vocês usam tinta de que fabricante, por exemplo?
qual que é o fabricante de tinta que vocês usam a tinta hoje? Alô? Oi. Qual é o fabricante de tinta que vocês usam tinta hoje? Da Ziegler, da frente. Ah, da Ziegler. Ok. Isso. Então vocês podem até pedir o banco de dados para a Ziegler, se quiser, para testar esse software. Então, esse software já é bem utilizado por eles, ele já tem o banco de dados prontinho. Então, por exemplo, esse trabalho todo aqui, ó, de fazer os assortments, já está tudo feito por eles, tá? O Gerson foi meu aluno, ele fez tudo isso daqui com bastante carinho e critério. Da Ziegler. Ficou muito bem feito, inclusive. Vocês conhecem o Gerson? Não conheço ele, não. Tá. Então, ele fez esse trabalho aqui já muito bem feito e já está pronto esses cortes todos das tintas deles, né? Então, mais tranquilo. Vocês não vão precisar, se vocês usam só Ziegler, já vão poder importar direto o banco de dados aqui dentro. Tá? É só pegar aqui no database, né? Assortments. E aí vocês vão importar aqui, ó, import. E aí pega o assortment que eles vão me mandar, abre um arquivo, já vai estar disponível para vocês utilizarem aí o banco de dados, sem precisar fazer corte nenhum. Maravilhoso, né? Não precisa ter trabalho. Pedro, outra coisa que eu queria ver contigo, essa gravação, você consegue enviá-la para mim, né? Consigo, vou disponibilizar para vocês sim, com certeza. Com certeza eu gravo a gravação. Eu gravei com essa finalidade mesmo, para a gente depois poder compartilhar internamente, vocês poderem até assistirem novamente. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, gente. Eu estou à disposição, a gente pode fazer um novo bate-papo aí, para a gente poder tirar algumas dúvidas, né? Mas foi um prazer poder falar com vocês aí e mostrar o software. E estou à disposição, tá? Então, tranquilo então, cara. Valeu, obrigado aí. Todo mundo está agradecendo aí pela apresentação aí, muito bom. Eu que agradeço a presença de todos e a atenção, viu? Beleza, abraço para vocês aí, viu, gente? Abraço. Valeu. Valeu, tchau. Tchau.